Olá, pessoal. Então, estamos aqui para mais um bate-papo dentro do projeto Vídeo Resenha. A gente está trabalhando o livro Por que Fazemos o que Fazemos? Aflições vitais sobre trabalho, carreira e realização, do autor Mário Sérgio Cortella, do grande autor Mário Sérgio Cortella. Eu sou Patrícia Kolbe, sou educadora e psicóloga, e esse é um projeto intuitivo, inaugural, que eu estou experimentando e com muita vontade que dê certo, né? Que a gente possa realmente ter esse canal aqui de reflexão e de ideias boas. Muito bem. Então, hoje a gente vai falar do capítulo 3. E esse capítulo é muito interessante. O título desse capítulo, sobretudo, é muito interessante, porque ele é muito comum, né? Pelo menos dentro da minha experiência, eu ouço muito, né? Eu odeio segunda-feira. Essa é uma expressão clássica, vamos dizer assim, dentro do mundo do trabalho, né? E daí o Cortella começa dizendo o seguinte: quem começa o dia de trabalho com um nível de tristeza precisa reinventar as razões pelas quais faz aquilo que faz. Então, essa coisa de odiar a segunda-feira, ela está relacionada a um grau de insatisfação muito grande, né? E isso é preciso refletir sobre isso, né? Então, ele faz a pergunta: qual é o seu propósito? Né? Então, assim, quando você acorda e tem esse sentimento de que, putz, hoje é segunda-feira, né? Que queria que fosse sexta, queria que fosse sábado, né? Então, isso traz uma inquietação dentro do sujeito, ou pelo menos deveria criar, né? Esse capítulo, do meu ponto de vista, ele vai falar, o Cortella agora ele vai falar sobretudo para aquelas pessoas e daquelas pessoas mais do reino da liberdade. Lembra que no capítulo anterior, no primeiro, se não me falha a memória, ele fala de dois reinos, né? Do Marx, que o Marx traz essa distinção do reino da liberdade, do reino da necessidade. No meu ponto de vista aqui, ele vai falar mais das pessoas que estão mais próximas ou que conseguem vivenciar mais esse reino da liberdade, né? Para aquelas pessoas que de algum modo garantiram as suas necessidades e, portanto, elas estão mais livres porque estão mais livres de alguma coisa, certo? Então, qual é o propósito, né? Lembrando ainda, né, sobre essa diferenciação, vamos dizer assim, do mundo da necessidade, da liberdade, sem perder de vista que isso não é um determinismo, né? As pessoas não nasceram para ser de um mundo ou de outro, né? Sem perder, principalmente, a responsabilidade e a capacidade que a gente tem de transformação, né? Então, todos nós somos capazes e somos responsáveis, sobretudo, de transformar aquilo que não está bacana, aquilo que não está legal na nossa vida e, sobretudo, no coletivo,
né? Então, assim, quando eu digo que agora a gente vai falar mais desse mundo, do reino da liberdade, das pessoas que de alguma maneira é, conseguiram ultrapassar essa linha da necessidade somente e aí então conquistaram, né? Não significa que isso é isso e ponto, acabou, né? Muito bem. A pessoa que estão falando, né, desse sentimento aí da segunda-feira, dessa angústia que é para muitas pessoas, ela essa pessoa ela não tá só cansada, né? O que pode ser possível na realidade é que ela esteja com um grau de insatisfação muito alto, que ela não esteja conseguindo se ver naquilo que ela faz, né? Que aquilo não faz sentido para ela, né? E que é hora de rever os seus propósitos, né? Porque esse nível de alegria, de satisfação, de realizar algo, ele dá o sentido da vida da gente, né? Um dos sentidos, vamos dizer assim, se a gente pode separar tanto as coisas dessa maneira. E aí o Cortella sugere que as empresas, através do RH, da gestão de pessoas, poderia auxiliar a tematizar essa questão, isto é, levar as pessoas a repensar suas atividades, sobretudo seus propósitos, né? Na minha experiência dentro desse mundo das organizações, como psicólogo organizacional, eu tive e tenho como propósito ajudar as pessoas a pensar sobre o seu fazer, né? E o seu como fazer e como elas se sentem com isso, né? Então, mesmo que a pessoa ela esteja numa determinada função, mas aquilo não é o propósito dela, é importante ela pensar que aquilo, todo o caminho faz parte para ela chegar também aonde ela quer, né? Então, para ela tirar proveito no sentido de aprendizado, de interação com outras pessoas, é descobrir naquilo que ela está realizando no momento como um degrau, né, da sua jornada, como alguns passos da sua jornada que vai seguir ali adiante. Tem um capítulo mais à frente que o Cortella vai falar bem bacana sobre isso. O que está em jogo, pensando então nas organizações, na gestão de pessoas, ajudando as pessoas a pensar, a problematizar, a tematizar a questão do propósito, né? O que está em jogo é o bem-estar daquela convivência, inclusive com efeito direto sobre o índice de produtividade. Então, o que o Cortella está falando aqui pra gente? Que aquelas pessoas que estão abaixo de um nível de satisfação mínima, de bem-estar mínimo, a tendência dela é produzir muito menos do que ela é capaz se o grau de satisfação dela estivesse a mais, né? A ideia de um trabalho que se organiza por ciclos, um período intenso de atividades, depois um intervalo, vai depender muito da cultura que a gente está inserido. E aí ele traz alguns exemplos de Japão, que é trabalho direto, países da Europa que vem conquistando uma carga horária de trabalho menor para poder fazer outras atividades, estar com a sua família, etc e tal,
né? E aqui no Brasil a gente também tem essa ideia, né? Então, a ideia de trabalho de ciclos vem a ideia dos intervalos de final de semana, de feriado e das férias, né? Então, o que se coloca em questão aqui é o fato de ser tão penoso, tão sem sentido, de existir tão não se ver naquilo, que as férias, o final de semana, eles passam o próprio propósito de vida do sujeito, né? E isso é muito... Imagina, você tem um final de semana que dura 2 dias, para algumas pessoas só um dia, né? Tem pessoas que trabalham aos sábados e tudo, e você viver a sua vida inteira acreditando que você só é feliz, que você só pode ter prazer um dia na semana, ou 15 dias de férias e mais 15 dias, ou 30 dias, que seja, né? Complicado, né? Às vezes essa fantasia e na verdade, essa crença, né? Ela é tão forte que quando a pessoa chega naquele dia que ela pode não fazer nada, que ela pode, né, então ser feliz, ela fica tão ansiosa que ela não consegue nem fazer nada. Ela vai procurar, às vezes, até alguma coisa, algum trabalho para fazer, né? E aí, Cortella volta de novo a Marx para lembrar, né, novamente a questão da partilha desequilibrada das tarefas, né? Tão comum dentro das organizações. Numa visão equivocada de economia, né? Economia no sentido de fazer economia, colocando menos pessoas para fazer o trabalho que era para mais pessoas, né? É uma economia que não é inteligente. Por quê? Ele diz o seguinte, ó: é muito mais inteligente distribuir melhor as tarefas e preparar as pessoas para essa partilha do que colocar uma para fazer o trabalho de duas, né? Isso a curto e médio prazo pode trazer algum resultado, mas com o passar do tempo, a pessoa ela se cansa, ela fica insatisfeita, ela começa a dar sinais de sobrecarga. E isso pode trazer uma confusão nos seus próprios propósitos, né? Numa produtividade relativa, ela pode até conseguir produzir quantidade, mas a qualidade fica comprometida, ou vice-versa, ela não dá conta e produz só aquilo que realmente ela dá conta. Então, assim, é de se questionar, né? E o que leva, na realidade, a uma desmotivação. Então, a médio e longo prazo, você tem aí pessoas que estão sobrecarregadas, cansadas e desvirtuadas do seu propósito, e que nesse momento o alinhamento do propósito da pessoa com a organização já foi pelo ralo, né? Então, o capítulo 3 traz essas questões muito interessantes que me inquietaram muito, né? E aí eu quero perguntar para vocês: você odeia segunda-feira? Né? Fica contando os dias para quando vai chegar as férias e tal, sem vivenciar o seu dia a dia de forma mais prazerosa? Então deixa aqui seu comentário, sua reflexão, seu feedback, sua crítica, seu elogio. Eu quero fazer desse canal um canal de bate-papo, de interação constante, tá bom? Então até a próxima. Tchau, tchau.